Ujule mfana ukhulunywa ngetheku, ujule mfana ukhulunywa ngetheku, ujule mfana ukhulunywa ngetheku, ujule mfana ukhulunywa ngetheku. Ulalele sikhuluma ngetheku, ulalele sikhuluma ngetheku, ulalele sikhuluma ngetheku, ulalele sikhuluma ngetheku. Konani eThekwini kumnandi ngoba kunolwandle. Konani eThekwini i-ICC, konani eThekwini iBavario, oseThekwini amahotela eGateway ikhona. Amigos, bom dia amigas, boa tarde amigos, boa noite amigos, boa noite amigas. Panda Reis, aqui mais um programa do Tópica Liberdade, que faz parte do canal da editora Merda na Mão. E hoje eu queria falar pouca coisa sobre filosofia africana. Essa filosofia que ela é menosprezada, discriminada por pensadores, filósofos europeus e estadunidenses que têm a mentalidade racista e que negam qualquer tipo de produção intelectual vindo do continente africano. A filosofia africana ela tem uma história variada e riquíssima, que a gente pode mapeá-la da época do Egito pré-dinástico, continuando até o nascimento do cristianismo e do islamismo, e indo além também. Um ponto que eu considero importantíssimo nesse pensamento filosófico africano é o conceito de Met, que significa algo como justiça ou verdade, ou simplesmente o que deu certo. Também nessa época que eu citei aqui, pré-dinástico e tal, africano. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, você vê que a filosofia africana ela é muito mais antiga do que alguns filósofos, né, europeus e estadunidenses dizem, até negando que exista uma filosofia no continente africano. É inegável que a filosofia africana, e principalmente a filosofia egípcia, ela influenciou diretamente a Grécia e a filosofia helenística, porque a gente sabemos que alguns filósofos iniciais da filosofia grega viajaram para o Egito, estudaram até 10 anos e algumas vezes até mais, e aprenderam com esses conceitos filosóficos egípcios e africanos. Tem até relatos de filósofos gregos que viajaram até a Núbia também para ter algum contato com essa filosofia, tá ligado? Algo importante que o continente africano não tem é a história oral e também a filosofia oral, né? Que é passada de gerações para gerações, e isso é muito marcado em termos, palavras, né? Dizeres, provérbios africanos. Eu queria falar algum aqui para vocês que são antiguíssimos também, centenários, milenários, que também remete ao início da filosofia africana e por aí foi passando de gerações para gerações e tal. Olha que legal, cara. Tem um provérbio que diz: mais dias, mais sabedorias. Aqui você percebe que a filosofia e a cultura africana ela dá muito ênfase, muita importância para a ancestralidade, né? Ela dá muita importância para os ancestrais, para os velhos, para os anciões que têm a sabedoria e a filosofia, né? Temos outro aqui, o que um velho vê sentado, o jovem não vê em pé. Olha que legal. Outra, a verdade nunca apodrece. Também aí você já vê um conceito de discernimento da verdade, né? Uma filosofia centrada na verdade, no pensar verdadeiro, né? Mesmo um cavalo de 4 patas tropeça e cai. Temos outro aqui: um olho grande não significa uma visão aguçada. Outro, aquele que vê não erra.
o lance da racionalidade, né, de você ter contato com isso, né. Olha que louco também a importância que se dá para a história. Tem um outro provérbio que diz: um contador de história não falam de épocas diferentes. Muito louco, não? Ao mesmo um pássaro com um longo pescoço não poderá prever o futuro. Um ignorante em sua origem não é um humano. Esses argumentos, tá ligado? Representam não apenas um lado da vasta cultura africana, mas a continuidade de patriarcados, matriarcados seculares, o moniteísmo africano, o animismo africano, né? Porque é algo que é importante dizer, depois de repente a gente pode entrar numa outra discussão, é que a religião africana ela não é politeísta, tá? Ela tem entidades, orixás e todo o resto, mas ela não é uma religião politeísta nesse conceito. Animistas algumas sim, entendeu? O Antigo Egito estava inserido na cultura africana. E deu e recebeu grandes contribuições, tá, e ter no radar que o Antigo Egito estava inserido na cultura e na filosofia africana. E tanto o Egito quanto o continente africano deram grandes contribuições nas áreas da ciência, matemática, arquitetura, filosofia, fornecendo uma base para a civilização e para a cultura e para a filosofia grega, entendeu? E temos a filosofia ideológica nacionalista que acaba influenciando diretamente ou surgindo, depende do ponto de vista, nas revoluções de independência, né? Então, se você parar, fazendo uma pausa, se você parar do início da filosofia africana que influenciou a filosofia grega, que influenciou a filosofia ocidental, ainda depois tem um recorte, depois do colonialismo, neocolonialismo, da exploração da África, do continente africano, que se mantém até hoje, no período já no século XX, né, nos anos 60, 70, teve a filosofia ideológica nacionalista ligada demais à independência dos países africanos. Isso também, de repente, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, porque esse nacionalismo africano ele é importado da Europa, né? Então, tipo, tanto é que tipo, ele não serviu muito bem para o continente, para a cultura, para a maneira que era o continente dividido pelos europeus no neocolonialismo, no colonialismo, enfim, uma outra ocasião, de repente, a gente fala sobre isso. E também tem uma área da filosofia africana que alguns também é meio discutível, se tipo assim, pelo ocorrido dessa criação, é a filosofia Banzo, que é dita como melancolia negra, que é um conceito filosófico de sentimento que só um negro um negro africano, né, escravizado e sequestrado do seu país pode ter a percepção definida dele a partir da existência dele, tá ligado? E tem alguns escritos, alguns relatos da época do século XIX e até do século XVIII que discute essa filosofia Banzo, assim, né? Que é o lance até da não existência como escravo, enfim, também é uma filosofia bem, digamos assim, discutida no meio filosófico. E claro, a mais conhecida, a mais difundida e a mais, né, aceita, vamos falar da filosofia, do conceito filosófico pan-africanismo. Vamos falar do conceito filosófico pan-africanismo, que é uma ideologia filosófica que propõe a união de todos os povos de África como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Propõe uma unidade política de toda a África e reagrupamento de diferentes etnias espalhadas pelo mundo. Esse conceito é muito difundido no mundo, principalmente na América do Norte, aqui no Brasil também é bem forte, com grupos pan-africanistas muito sérios, muito atuantes, que tem esse conceito de tipo de entender que a África ela é um continente e todos os povos sequestrados, as etnias sequestradas desse continente se entendem como
um único galho, diferentes galhos de um único tronco com a mesma raiz. E para encerrar, é um conceito filosófico muito moderno, que tipo até algumas vezes apropriado, que é o conceito Ubuntu, que é mais ou menos assim, a sociedade sustentada pelos pilares de respeito, solidariedade, que trata da importância das alianças e relacionamentos das pessoas uma com as outras, né? Algo como a humanidade para com os outros, ou seja, eu só existo porque você existe e assim segue, né? Então, tipo, é um conceito muito humanista, muito bonito, assim, que aqui eu falei grosseiramente, mal e porcamente, né? Nem falei nada, bem dizer, porque eu só quero que vocês tenham algum norte para pesquisar, ir atrás, ver outros pontos de vista a respeito desses pontos filosóficos africanos, né? E eu queria encerrar aqui também para me atentar a um barato muito louco que também corrobora com o início da filosofia africana e com a influência na filosofia grega e ocidental, que é o autor Zara Ikopi. Ele é um africano que os escritos dele antecedeu os iluministas, antes mesmo de Locke e Kant, entendeu? Ele já falava que tudo que Locke e Kant falou, ele já antecedeu, ele já discorria sobre isso, mas não tinha voz. Hoje é descoberto os escritos dele e até existe alguns questionamentos que se o Locke, Kant e outros filósofos tiveram um contato com a escrita, com os livros desse africano. Bom, agradeço mesmo por vocês estarem vendo esse vídeo até aqui. Eu acho que ele de repente foi um pouquinho longo ou não, chato, né? Porque filosofia ela é legal para quem gosta de filosofia e é mais legal ainda para quem tem uma oratória legal, para quem tem um relacionamento bom com as câmeras, coisas que não é o meu caso. Eu sou músico, escritor, tô nessa por causa mesmo da amizade e por acreditar no conceito ideológico do programa, da editora Merda na Mão, e tento fazer da maneira mais sincera, mais punk, podre, porcamente possível. É isso, cara, vamos que vamos, espero poder fazer um próximo programa, e que eu já estava até pensando sobre o assunto, mas acredito que por agora é só. Bom começo de semana para todos, para quem tá vendo, bom final de semana, de repente tá vendo no final de semana, né? E até a próxima. Boa noite, amigos, boa noite, amigas.